Olá, eu sou Alexandre Maron e hoje é 14 de abril de 2020. Esse é o Zap 60, um programa para quem tem mais de 60 anos e quer se proteger da pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No episódio de hoje, Bárbara Axe, de Portugal, fala sobre os números estranhos do Reino Unido e uma senhora na Itália que saiu para passear com um mascote inesperado. João Veloso explica por que todo mundo deve se preocupar com uma doença que tem gente que diz que mata pouco. Pouco para quem, minha gente? Para quem? Igor Lemes atualiza os números com um recorde negativo e Luiz Melo explica por que vitamina C e erva doce não curam a Covid-19. A gente não sabe como esse episódio chegou até você, mas estamos disponíveis em todos os aplicativos de podcast. Temos o site www.zap60.com.br, o grupo no Facebook, é só procurar por Zap 60, e você pode mandar uma mensagem pra gente pelo WhatsApp no telefone 11 981 840 398. Manda uma mensagem pra gente, a gente manda uma mensagem de volta com um link pro grupo de WhatsApp, em que você vai receber links para ouvir o programa. Combinado? E ainda pode mandar um e-mail para contato@zap60.com.br. Manda aí. O Zap 60 é um trabalho colaborativo sem fins lucrativos. Um grupo de pessoas talentosas está doando seu tempo para informar você. A gente sabe que nem todo mundo sabe acessar um podcast, mas você pode ajudar compartilhando os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco. A gente acredita que informação protege as pessoas e queremos ajudar você. Bom, hoje o dia foi agitado. No Rio, o governador Wilson Witzel anunciou que testou positivo para o coronavírus e está com a Covid-19. Ele enviou um áudio para suas redes sociais relatando os sintomas. Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedir para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo bem. E destacou pela 1000ª vez, fiquem em casa. Eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém e o contágio é rápido. Dá para notar que a voz do governador do Rio está cansada mesmo. Eu acho que ele deveria descansar e dar o exemplo, né? Mas tudo bem. Bom, o Igor Lemes traz os números de hoje e a gente tem um recorde bem negativo. O Brasil hoje bateu o recorde de mortes em um dia. Foram 204 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. E o total já é de 1.532. O número de casos confirmados é de 25.262, segundo o Ministério da Saúde. Apesar do recorde em quantidade, o aumento foi de 15% dos óbitos e 8% dos casos confirmados em um dia. Até agora, 73% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. 73% tinham ao menos um fator de risco, como doenças cardíacas, diabetes, doenças respiratórias ou neurológicas, assim como problemas de imunidade. Lembrando que ter mais de 60 anos já enquadra uma pessoa no grupo de risco, tendo ou não uma das doenças agravantes. As unidades federativas com as maiores incidências por 1 milhão de habitantes são o Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, e estão consideradas como situação de emergência, tendo atenção especial do Ministério da Saúde. Ontem, eles anunciaram também que estão atentos para a quantidade de casos por milhão de pessoas em relação ao número de leitos da região, para que os equipamentos que possuímos sejam levados onde mais precisamos. O estado do Amazonas possui quase 3 vezes mais casos por milhão de habitantes do que a incidência nacional, assim como a taxa de mortalidade. Por esse motivo, o Ministério da Saúde encaminhou para o estado profissionais da Força Nacional do SUS. São enfermeiros, médicos e gestores com experiência, assim como a chamada dos voluntários que se inscreveram para atuar na região. São os primeiros voluntários a entrar em ação no país. O TeleSUS, programa do SUS que liga para as pessoas e faz uma avaliação de saúde,
uma saída para a falta de teste no país, já contatou 2.400.000 pessoas, e 92% delas não tem nenhum sintoma. As que estão com risco moderado ou risco alto somam 3,4%. Essas pessoas passam a ser monitoradas pelo Sistema Único de Saúde. No mundo, já são mais de 1.978.000 infectados e temos mais de 125.000 mortos. Os Estados Unidos é o país com mais casos e mortes no mundo. São ao menos 600.000 casos e mais de 25.000 mortos, seguido da Itália e Espanha, com 25.000 e 18.000 mortos, respectivamente. A Alemanha, que é um exemplo do Ocidente de como lidar com a epidemia, possui aproximadamente 132.000 casos e 3.424 óbitos. Eles começaram a colher os frutos de uma quarentena total que já dura 3 semanas. Ontem, o número de pessoas recuperadas ultrapassou o número de infectados e de mortos juntos. O país tem a maior quantidade de UTI per capita da Europa. As análises mostram que o pico da doença pode ter passado, e a partir de agora eles estudam o relaxamento gradual das restrições, desde que as medidas de proteção sejam mantidas. O mesmo aconteceu com a Áustria no domingo. De posse dos números gerais, vamos ver o que a Bárbara Axt conta de lá da Europa para nós. No Reino Unido, de acordo com os números oficiais, 12.000 pessoas já morreram vítimas do coronavírus. Acontece que esse número só inclui as mortes em hospitais, excluindo todas as pessoas que morrem em casa e também em casas de repouso para idosos. Segundo o jornal The Guardian, nas casas de repouso estão acontecendo muitas mortes, que ficam de fora dos números oficiais. Em um desses estabelecimentos, o Covid-19 matou 1/3 dos residentes. 2 das maiores organizações de casas de idosos do país reportaram somadas 521 mortes em suas dependências. Ou seja, o número total de vítimas do Covid-19 é provavelmente bem mais alto do que 12.000. Enquanto isso, na Itália, o crescimento do número de mortos está diminuindo, o que é uma boa notícia. Isso significa que o vírus está se espalhando um pouco mais devagar. Porém, as regras de isolamento social por lá continuam rígidas. É proibido sair de casa, exceto para comprar comida, ir na farmácia ou passear com o cachorro. Uma senhora de 60 anos decidiu, então, sair para levar sua tartaruga para dar uma volta na rua. Os policiais não se convenceram de que aquela era uma boa razão e ela acabou sendo multada em 400 euros, ou seja, mais de R$2.000. Aqui em Portugal, as regras não são tão rigorosas assim, e a maioria das pessoas está respeitando a quarentena, então não existe uma fiscalização muito rígida. Mas mesmo assim, existem muitas regras para impedir a concentração de pessoas. Por exemplo, hoje eu estava saindo do supermercado com meus 2 filhos e peguei um Uber para trazer as compras para casa. O motorista me avisou que agora cada carro só pode levar 2 passageiros de cada vez. E ainda assim, eles só andam com a janela aberta e ninguém pode sentar ao lado do motorista. Por sorte, ele só explicou isso quando já estávamos os 3 dentro do carro. Então a gente não precisou voltar andando para casa hoje. Isso, e o Luiz Melo vai explicar pra gente por que esse papo de que vitamina C e erva doce cura a Covid-19 é mentira. No É Falso, apaga. Hoje eu trouxe aqui 2 notícias falsas que têm feito muito sucesso no WhatsApp. A primeira, de uma aluna chamada Leila Ahmad, da Universidade de Medicina de Zhejiang, na China, que recomenda a ingestão do máximo de vitamina C possível para fortalecer o nosso sistema imunológico e ajudar no combate ao coronavírus. O primeiro ponto é que uma alimentação equilibrada já é capaz de trazer os benefícios que a gente precisa de cada vitamina, inclusive a vitamina C. Então não é necessário ingerir o máximo dessa vitamina para fortalecer o nosso sistema imunológico, como foi anunciado na notícia. Mas e para combater o coronavírus, a vitamina C pode ajudar? Bom, a vitamina C, apesar de muitos estudos já realizados, nenhum comprovou o papel dela na prevenção ou no tratamento do coronavírus. Isso me leva ao segundo ponto. Vamos lá. A Europa e os Estados Unidos, segundo a Organização das Nações Unidas, consomem em média 90% da produção mundial de laranjas, um produto aí bastante rico em vitamina C. Então, seria de se esperar que esses países estivessem com as suas defesas imunológicas em alta, muito protegidos e, portanto, que tivessem bem menos casos de coronavírus por lá quando a gente comparasse com o resto do mundo, certo? Não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos e a Europa hoje concentram mais de 60% dos casos de coronavírus que ocorrem no mundo, sendo, portanto, um dos locais mais infectados pela nova doença. Então, é falsa essa notícia.
E agora a gente vai para a segunda, que é sobre um infectologista do Hospital São Domingos, que recomenda tomar chá de erva doce, pois ele possui a mesma substância do medicamento Tamiflu, utilizado para o tratamento da influenza A/H1N1. Então vamos lá. Primeiro ponto é que o chá de erva doce possui diversos compostos, mas nenhum deles presente no Tamiflu. O segundo ponto é que esse medicamento é utilizado para tratar pacientes com a influenza A/H1N1. Aquele vírus que surgiu em 2009 foi apelidado de gripe suína e não foi feito para tratar o coronavírus ou o Covid-19, sendo que é importante lembrar que cada medicamento serve somente para um tipo de doença, nesse caso para um tipo de vírus. E é isso. Se você ouvir por aí que a vitamina C ou qualquer outro tipo de vitamina, ou até mesmo o chá de erva doce, são as mais novas curas para o coronavírus, deleta. E não compartilhe o vírus da desinformação. E agora é a vez do João Veloso explicar pra gente por que a Covid-19 precisa ser controlada com isolamento social. Chegamos ao momento da Velosopídia. Se o vírus mata somente 3% das pessoas infectadas, por que eu tenho que estar preocupado com isso? A Covid-19, de fato, possui uma letalidade muito baixa, quando comparada com outras doenças como a tuberculose, a gripe ou até mesmo a AIDS. O grande problema é a velocidade com que a doença se propaga e a velocidade com que os sintomas se tornam graves. Pessoas com sintomas graves precisam de hospitalização, e pelo vírus se alojar no aparelho respiratório, muitos pacientes precisam usar um equipamento específico chamado ventilador pulmonar. Mais pessoas hospitalizadas significa menos vagas, e menos vagas significam que mais pessoas ficarão sem atendimento, mesmo se forem ao hospital. Um leito de UTI ocupado por um paciente com Covid-19 é o mesmo leito que poderia ser ocupado por um acidentado, uma vítima de violência urbana, uma pessoa que sofreu um AVC ou alguém com uma apendicite severa. Dessa forma, a Covid-19 causa mortes indiretas de pessoas que precisariam dos leitos, mas os leitos simplesmente não existem mais. Vale lembrar também que estamos falando de uma doença com um altíssimo grau de transmissão. Sendo assim, mesmo que a mortalidade fique só nos 3%, esse não será um número pequeno. Em um estudo realizado pelo coordenador da crise de coronavírus da Casa Branca, lá nos Estados Unidos, foi previsto que no melhor cenário da pandemia, 200 mil americanos morrerão de Covid-19 apenas em 2020. No Brasil, se as medidas de isolamento social permanecerem sendo aplicadas e respeitadas, esse número será de aproximadamente 40 mil pessoas. Sendo assim, prevenir é sempre o melhor remédio. Por isso, fique em casa e lave bem as mãos. É isso, pessoal. Obrigado por ouvir o Zap 60. Não se esqueça de avisar seus amigos e mandar para quem você conhece que tenha mais de 60 anos e esteja no grupo de risco. Mande as suas sugestões e perguntas, vamos tentar responder ou achar alguém que responda para a gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron, com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso e Bárbara Axt. A criação do logo foi feita pelo designer maravilha Johnny Brito, e a edição é do Carlo de Bortoli, e a produção é da Ampere. Um beijo para todos, fiquem bem.